A nova pesquisa Datafolha coloca Boulos ligeiramente na frente. Opa, isso me parece ser uma boa notícia. E o Pablo Marçal, hein? Será que ele finalmente cansou, atingiu o teto? Vamos entender aí com o nosso Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro Brasil. Pra já. Pedro Zambarda, uma boa notícia dessas pesquisas? Uma boa notícia, doutora Ana. Pode não ser uma boa notícia, porque assim, nós temos 3 candidatos em São Paulo, tecnicamente empatados. Só que aí, quando a gente... leitura de pesquisa, gente, primeiro, tudo que eu disser aqui nessa live é um retrato deste momento. Então, se na eleição acontecer outra coisa, eleição é eleição, pesquisa é pesquisa. Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, a gente precisa avaliar que são 3 candidatos empatados e a gente precisa avaliar o perfil de voto de cada um deles. Uhum. Qual que é o grande temor do Ricardo Nunes? Por isso que tem aquela matéria do ICL que eu tava falando pra você, Ana, antes da gente entrar no corte, que aí a gente vai falar de perfil de voto. O cara que vota no Ricardo Nunes é o mesmo que vota no Pablo Marçal. Uhum. Somando os dois, eles estão na frente do Guilherme Boulos. Mas o que a gente vê do Guilherme Boulos é que, assim, pelo fato dele ser um líder de movimento social, pelo fato dele ser também um candidato, e aí é uma coisa que a esquerda está reclamando muito com ele, que, por exemplo, ele já condenou a questão da eleição do Maduro, ou seja, ele faz acenos ao centro, ele faz acenos até a própria direita. O Boulos está imitando o Lula em 2022, e ele está com uma margem de votação muito sólida. E o que esse Datafolha mostra? Bota na tela a matéria da Folha de São Paulo pra gente falar dos números e esmiuçar o que cada um deles significa. O Boulos está com 23%, tá na frente numericamente dos dois caras que ele tá empatado na margem de erro. Marçal tá com 22% e o Nunes está com 22%. Os dois exatamente com o mesmo percentual. Isso pode ser uma boa notícia pela seguinte coisa: o Boulos dificilmente vai derreter, e a disputa é quem vai para o segundo turno com ele. Se os eleitores bolsonaristas vão optar por um voto útil no Nunes ou no Pablo Marçal, que tem uma campanha muito mais bem estruturada. O que o Nunes tem, a única coisa que ele tem para a campanha é o maior tempo de televisão. Uhum. E aí você lê nessa matéria da Folha de São Paulo, né? Os dados são da pesquisa recente do Datafolha, com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Pesquisa que foi contratada também pela TV Globo. Lá no 4º lugar, e aí a gente vê as estratégias da Tabata Amaral, que fez aquele vídeo detonando o Pablo Marçal, e o Datena, que resolveu sair no braço com o Marçal no debate. A Tabata está em 4º lugar, com 9%, numericamente à frente pela primeira vez do José Luiz Datena. Então, os vídeos da Tabata contra o Marçal produziram esse efeito. Uhum. Ela subiu, mas subiu muito pouco. Uhum. Porque o eleitorado da Tabata reúne também muita gente que pode votar no Boulos. Uhum. E o Datena, ele não tem nada a perder. Ele vai ficar estacionado nesse 7%, ele não vai cair tanto para Marina Helena do Novo, ela não vai cair tanto pro cara da UP, não vai cair tanto pro PCO, mas o Datena vai ficar na lanterninha. O Datena é tipo algo entre Ciro Gomes e Simone Tebet na eleição de São Paulo. Ele tá nessa posição, não tem como sair disso. Então, com esses dados em mente, Ana, a gente tem que olhar, então, qual que é a rejeição dos candidatos. Aí a gente vai para as rejeições de cada um deles. E aí está a verdadeira boa notícia para o Guilherme Boulos. A gente está vendo o Marçal... na rodada anterior, o nome do PRTB, que é o nome do Pablo Marçal, havia subido 7 pontos percentuais na pesquisa estimulada por cartão, encostando na dupla Nunes-Boulos. Agora ele oscilou positivamente e viu a sua rejeição superar numericamente a do Guilherme Boulos, por 38% a 37%. Então, Pablo Marçal se torna, se ele vai para o segundo turno, provavelmente o melhor candidato de direita que o Boulos pode vencer, porque a rejeição dele é maior. Sim. Então, é isso que a gente está vendo. Isso se confirma nessa outra nota do G1 que eu soltei para você, que é a questão do Datafolha no segundo turno.
Por isso que eu falei, pode ter sido tanto uma boa notícia para o Boulos, quanto uma boa notícia para o Nunes. O Nunes, no segundo turno, é um candidato forte. Mas os votos do Nunes não são o voto do Nunes. Porque a direita vai ter que escolher quem eles vão jogar no segundo turno. Uhum. Então, se migrar para o Pablo Marçal é uma presa mais fácil para o Boulos vencer. Porque o Boulos pode herdar votos da Tabata, pode herdar votos. Não estou dizendo todos os votos, tá, gente? Tabata tem um pezinho na direita, alguma coisa vai para o Marçal. Ele pode herdar o do Datena, porque o Datena é amigo dele, pode herdar votos de indecisos e pode herdar os votos do Nunes que não forem para o Marçal. Então tem uma chance aí. Eu vi no gráfico do Datafolha, de segunda opção, o Boulos é um dos candidatos mais cogitados pelos eleitores. Então, de fato, é uma boa notícia. Então a gente está vendo o Pablo Marçal aparecer com um teto, porque ele liquidaria essa eleição de primeiro turno, ou ele estaria pegando votos do Boulos se ele estivesse subindo muito mais e o Boulos caindo muito mais. O Boulos não se mexe, e em algumas pesquisas ele aparece na frente. Entendi. Agora o Nunes está oscilando muito, porque o Marçal está brincando com os votos do Nunes. Essa que é a mágica da pesquisa. E veja bem, gente, posso estar redondamente enganado, pode ser que isso vire uma outra coisa, porque como eu falo para vocês, pesquisa é retrato. Tanto é que tem essa nota do Poder 360 que fala do Paraná Pesquisas. Essa é outra pesquisa que também mostra o Boulos e o Paraná Pesquisas tem uma tradição de mostrar a direita na frente, mas o Paraná Pesquisas está mostrando aqui que Boulos, Nunes e Marçal estão empatados, mas o percentual é o seguinte: o deputado federal Guilherme Boulos tem 23,9% das intenções de voto, seguido pelo Ricardo Nunes com 23,8% e Pablo Marçal com 21,3%. Então você vê uma outra pesquisa de um instituto muito mais novo do que o Datafolha, confirmando a mesma tendência do Datafolha. E aí, para ninguém acusar que a gente está sendo parcial, saiu uma outra pesquisa da Futura, essa mostrando o Marçal bem na frente, mas todos, veja bem, doutora Ana, todos na margem de erro. Marçal com 26, Nunes com 23, quase 24, e Boulos com 20,6. Mas o Boulos está atrás nessa pesquisa. Gente, está dentro da margem de erro e assim, está muito sólido. Pesquisas diferentes mostrando o Boulos mais ou menos com o mesmo percentual de votos. Então, eu acho que está se desenhando. Eu conversei com o Kennedy Alencar, do UOL, na minha viagem para a China. Ele falou, cara, eu cubro debates há bastante tempo, eu cobri o impeachment do Collor. Ele falou, cara, eu acho que o Marçal é o melhor adversário que o Boulos pode ter. Inclusive, tendo estratégias diferentes nos dois turnos. Ele fica mais paz e amor no primeiro turno, e aí, encarando o Marçal no segundo turno, a gente tem que contar a verdade sobre esse senhor. E aí a campanha é outra. Tem isso. Tem isso. Aí a última informação que eu queria trazer, doutora Ana, só para não ficar longo o corte, a Juliana Dalpiva lá do ICL apontou uma coisa muito curiosa, né? Que pode acabar empurrando o Marçal para o segundo turno. Os grupos criados lá de WhatsApp, grupos de internet, os grupos de direita, que eram pró-Lava Jato e pró-Bolsonaro, estão mudando de nome e transferindo a audiência para o Pablo Marçal. Isso está fugindo do controle, porque assim, o Bolsonaro fez um aceno meio mambembe para o Pablo Marçal. O Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL, não quer que apoiem o Marçal, porque ele sabe dos problemas que o Marçal tem enquanto candidato, mas aparentemente a militância bolsonarista está abraçando o coach. Tem muita coisa para ver nessa coisa dos grupos aí. Tem muita coisa para. Achei uma ótima apuração ali da Juliana Dalpiva. A gente fez um corte mais cedo com a Sofia a respeito disso. Agora, o que me impressiona é essa conclusão, né, de que o Marçal é a melhor opção para um segundo turno com o Boulos, né? Pensando no Boulos, né?
que era algo que estava insinuado nas últimas pesquisas, na semana passada, e nessa semana se reforça um pouquinho mais, né? De que pro Boulos a melhor ideia é ir com o Marçal para o segundo turno, porque ele tem mais chance de vencê-lo num segundo turno. E, de fato, o Nunes, num segundo turno contra o Boulos, parece que passa por cima, né? E confirma também uma hipótese que eu tinha lá no começo, né? Em relação à presença do Marçal na corrida eleitoral. Ele, na verdade, ele só ajuda o Boulos, porque ele divide os votos com o Nunes, né? Ele divide as atenções e ainda corre o risco de ser um candidato que morre na praia, né? Exatamente. O Nunes ganhar essa eleição, doutora Ana, sendo muito franco, assim, tô torcendo pelo Boulos, acho que ele tem uma chance aí de ganhar essa eleição, porque tá tudo muito apertado, mas o Nunes vencer o Boulos no segundo turno é algo esperado. O Guilherme Boulos é um deputado, ele pode usar essa derrota para se capitalizar mais na frente. O duro é ir para o segundo turno e perder para o Pablo Marçal. Por isso que é importante ele chegar no segundo turno com uma estratégia muito bem pensada. Eu conversei com o Daniel, cara, que é um dos organizadores da campanha dele, e ele falou uma coisa que é bem sábia. O Boulos não pode escolher também adversário, ele tem que estar pronto para os dois. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Mas realmente, o ideal mesmo era não precisar enfrentar nenhum dos dois no segundo turno. Mas pelo jeito, isso não vai acontecer. A gente tem que aceitar que vai ter segundo turno em São Paulo, hein? Por enquanto é isso que está indicando. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Vamos lá, recadinho e tensão aí nessa eleição em São Paulo, hein? Pelo amor de Deus. Pois é. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por sobreviver a essa tensão do caramba que é viver no Brasil. Queria aproveitar esse momento para convidar você para, pelo menos, tirar um pouco dessa tensão e conhecer aí a nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando os nossos vídeo ensaios com um pouco de react, um pouco de TV dos anos 90, tudo junto e misturado, meio Meteoro do passado com Meteoro do futuro. É isso aí. Ali a gente fala de ciência, fala de filosofia, fala de história, fala de arte, de entretenimento, de tecnologia e do que mais interessar a gente e a gente achar que possa interessar para vocês também. A gente acabou de abrir nossa campanha de financiamento lá, nosso clube de canais da TV Cringe, e participando lá você pode mandar um recadinho do coração aí para alguém no final dos nossos vídeos, hein? Fica aí uma ideia para conquistar aquele amor, para mostrar o seu apreço por um amigo, por lembrar dos seus pais, dos seus filhos, dos seus avós, dos seus vizinhos, do seu gato. Que tal, hein? Fica aí a dica. Você pode conhecer lá a nossa TV Cringe e participar do nosso clube de canais, mas só se você quiser. Beijo, gente. Voltamos em instantes com mais cortes.